Oi, gente! Hoje o nosso grupo está aqui para falar um pouco sobre o manejo integrado de pragas na cultura da macieira. A taxonomia começa pelo reino Plantae, filo Magnoliophyta, classe Magnoliopsida, ordem Rosales, família Rosaceae, gênero Malus e espécie Malus domestica. A maçã originou-se na Ásia Central, mais especificamente nas montanhas do Cazaquistão. Elas já são cultivadas há mais de 4.000 anos e hoje em dia já se tem 7.000 variedades. Antigamente, a maçã ela era muito importante e muito valorizada pelos gregos e pelos romanos. Hoje em dia, as variedades que são algumas delas, são a Gala, a Reineta, a Golden Delicious, a Red Delicious, a Granny Smith e a Bravo de Smooth. As características começam pela altura. A planta pode chegar em torno de 12 metros. Porém, para melhor manejo e também para uso comercial, é feita uma poda de 6 metros. As folhas podem medir cerca de 3 a 10 centímetros, com a margem serrilhada. E as flores, elas vão estar juntas então em corimbos e tem 5 pétalas, que podem ser tanto rosa, branco e vermelho. Os frutos podem medir cerca de 2,5 a 12,5 centímetros de diâmetro. O ciclo da planta começa ali na primavera, onde as flores vão florescer e vão ser polinizadas. Logo em seguida, no verão, a gente tem o desenvolvimento dos frutos que vão estar maduros para a colheita no outono. Já no inverno, a planta vai entrar em um processo de dormência, onde essa dormência só vai ser quebrada depois que a planta passar por 700 horas abaixo de 7 graus. Bom, em relação à mosca da fruta, eu vou estar falando sobre a Anastrepa fraterculus, que é considerada uma das principais pragas da macieira e causa danos tanto no interior do fruto quanto ao exterior e acaba reduzindo bastante o valor comercial do fruto. A morfologia do inseto, o inseto adulto tem cerca de 15 milímetros de envergadura. A diferença do macho para a fêmea é o ovipositor bem visível nela, enquanto a larva, que é o que causa os principais danos à cultura, tem cerca de 10 milímetros de comprimento. O ciclo de vida ele é holometábulo, onde as fêmeas podem viver cerca de 90 dias e os machos podem chegar até 157 dias. Em relação aos danos causados, o inseto ele pode causar danos tanto no fruto mais desenvolvido quanto menos desenvolvido, onde o inseto adulto ele causa danos externos ao fruto, causando uma área de mancha, enquanto a larva ela acaba atacando internamente o fruto, onde ela faz uma galeria de tecido mole e podre no fruto, onde a gente tem as maiores perdas na produção. A captura desses insetos e o controle deles, o período crítico ele vai de novembro até janeiro, onde a gente deve ficar mais atento por conta da frutificação e da maturação das hospedeiras silvestres, onde a captura dele é feita utilizando frascos caça-mosca, com algum atrativo alimentar, normalmente pode até ser um suco de uva diluído, a 1,80 m do solo, com proteção dos raios solares para evitar a evaporação. Outro fator que influencia a ocorrência da mosca é a localização, onde pomares que estão na beira da mata nativa acabam sendo mais suscetíveis ao ataque dessa praga. Os métodos de controle a gente tem a isca tóxica, que é a mistura do atrativo alimentar com inseticida. A gente vai eliminar a população de adultos e consequentemente diminuir a postura de ovos. E também temos a pulverização e cobertura. A gente vai pulverizar diretamente no fruto e já vai eliminar tanto larva quanto o inseto adulto, evitando assim também as altas perdas de produtividade. A mariposa oriental, nome científico Grapholita modesta. Ela vem se tornando atualmente uma nova praga na cultura da maçã. Ela não era registrada há alguns anos atrás, só que ela vem sendo transferida de outras culturas agrícolas para regiões de pomares de maçã. Então, nos últimos 10, 20 anos, ela tem representado até 10% de perda significativa em pomares da região sul do país. Morfologia da nossa praga. Tem aproximadamente 12 milímetros de envergadura entre as suas asas. Ela tem uma coloração cinza escuro, com algumas estrias claras nas suas asas, e ela também tem asas franjadas. Tem as larvas, que geralmente são brancas ou róseas, e no seu período mais desenvolvido possuem uma cabeça com coloração marrom. E também tem as pupas, que elas são amarelo-castanhadas, e geralmente tem cerca de 6 milímetros de comprimento. Depois, a fase larval dela ela tem diapausa, ou seja, ela passa o inverno na fase larval
e ela não continua a evolução do seu desenvolvimento. Ela permanece nesse estágio até o início da primavera do ano consecutivo. Tem um período de atividade próximo entre setembro e maio, mas o período crítico de ocorrência dela na lavoura é entre dezembro e março. Os adultos, eles depositam os seus ovos principalmente nos ramos mais novos das plantas, ou também perto do pedúnculo ou do cálice dos frutos, nessa região aqui. Então as larvas, elas eclodem e elas penetram tanto dentro dos ramos como dentro dos frutos e começam a se alimentar desse material. Também depois da larva se depositar no fruto, ela fica em torno de 8 dias se alimentando desse material e depois ela empupa. Esse período de empupa dura de cerca de 10 a 20 dias e depois a pupa se transforma no adulto, para depois dar continuidade ao ciclo. Os principais danos que a praga ela ocasiona na cultura e nos frutos. Aqui a gente pode ver dois exemplos principais, que é quando, como eu comentei, a larva ela penetra no fruto e também quando a larva penetra nos ramos novos da planta. Quando ela penetra no fruto, ela escava galerias, principalmente na parte central do fruto, e degrada todas as substâncias, ou seja, o fruto perde todo o seu valor comercial de venda. Além disso, nos ramos novos, a lagarta ela adentra, consome eles, ocorre a murcha e a seca desses ramos, e então os ramos da maçã perdem essa capacidade de produzindo novos brotos. Isso afeta principalmente a variedade Fuji de maçã, porque a produção das gemas florais dos anos consecutivos geralmente fica localizada nesses ramos mais apicais. Do MIP, que é o manejo integrado da praga. O nível de controle ele é baseado na quantidade de insetos que se observa na lavoura para se iniciar o controle da praga. Com relação à mariposa oriental, a observação desse nível de controle ela está por meio de armadilhas do tipo delta, que elas são instaladas na lavoura para fazer esse monitoramento da quantidade de insetos que existe na lavoura. Tem uma média de mais ou menos uma armadilha para cada 3 ou 5 hectares, mas em produções menores, que é mais a realidade aqui do sul do país, se recomenda 2 armadilhas por talhão de produção. Controle massal da praga. Geralmente ele ocorre utilizando telas perto na região da lavoura, com o mesmo princípio da armadilha de delta, ou seja, ele tem uma superfície autocolante que faz a captura massal desses indivíduos. A captura massal ela tem por objetivo coletar o maior número de indivíduos da espécie para que não ocorra o acasalamento entre eles e a perpetuação da espécie. Ou seja, é uma das maneiras mais eficazes, não quimicamente, de retirar a praga da lavoura e evitar os seus danos econômicos à produção. Se tem o triângulo em delta, se dentro coloca um piso colante adesivo e sobre esse piso adesivo se coloca um pellet de feromônio. Aqui, por exemplo, temos o exemplo do Biographolita, que é um produto comercial que tem esse feromônio sexual do inseto. Ele atrai os adultos e os adultos acabam ficando presos nessa superfície. O nível de controle para a espécie em questão é de 30 ou mais machos por armadilha por semana. A visualização desse nível de controle deve ser feita no mínimo 2 vezes por semana e ao longo de todo o período crítico, que seria de dezembro a março. Mas também se recomenda fazer antes, desde o período de brotação da maçã, que é de setembro, até o final da produção, que é mais ou menos no mês de maio. Como a praga é uma praga relativamente nova para a cultura da maçã, ainda não se tem pesquisas mais aprofundadas sobre os tipos de controle biológico que se pode usar. Mas a respeito do controle químico, existem 3 principais produtos que podem ser utilizados. E também é interessante destacar que tanto os produtos que podem ser utilizados para o controle da mosca da fruta, como também da lagarta enroladeira, eles também são eficazes para o controle da mariposa oriental. Aqui temos o exemplo de 3 tipos de inseticidas, que seria o clorpirifos, o tebufenoside e o fernitrotation. Da Banagota cranaudis, que é a lagarta enroladeira. É uma praga da região sul do país, causando problema em Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Mas o maior problema mesmo é lá em Rio Grande do Sul, onde ela ataca mais. Essa praga adulta, ela vai ter uma coloração cinza escuro e vai ter manchas brancas pela asa. E vai ter um tamanho de até 16 milímetros de envergadura e 7 de comprimento. Agora, a lagarta, que é um verdadeiro problema, na fase que é o maior problema, vai ter uma coloração verde claro, branco ou marrom esbranquiçado, tendo um comprimento até de 17 e 18 milímetros.
Agora falando do ciclo de vida, né? Ela é holometábola, ou seja, vai ter ovo, larva, pupa e adulto. O ciclo dela completo gira em torno de 44 dias e o tempo dela dentro do ovo até no máximo 8 dias. Ela vai ter 4 instars e a gente vai pegar a fase da larva e vai dividir em 4 etapas. Só dos danos agora, né? A mariposa ela vai fazer a ovoposição na parte superficial da folha. Quando esses ovos eclodirem, a lagarta vai para debaixo da folha e no primeiro e segundo instar, até no máximo segundo instar, ela vai enrolar essa folha e vai começar a comer próximo da nervura central da folha. Do segundo para frente, dos instars, ele vai começar a focar nos frutos, que é onde é o verdadeiro problema. Ela vai chegar no pêndulo, ali da região do pêndulo, vai comer a casca ali do pêndulo e vai começar a ir para baixo do fruto. Agora indo para o MIP. Esse inseto ele não vai ter diapausa, mas ainda assim ele vai ter uma maior incidência no tempo de novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. E também muito importante são armadilhas, né, para a gente poder fazer um monitoramento. Tem a armadilha tipo Delta, por exemplo, que é bastante usada, que vai ter esse piso branco com cola e esse septo de borracha que vai ter o feromônio sexual, que vai ser para atrair o macho. Então o controle. A partir do momento que a gente tiver uma média ali de 20 insetos por armadilha na semana, então a gente vai começar a entrar com controle. Por exemplo, controle químico. Mas existem alguns outros métodos que não são controle químico. Por exemplo, deixar os frutos na época do raleio. Você vai deixar alguns frutos ali, que a praga vai focar nesses frutos específicos, e o fruto que é de nosso interesse vão estar sadios.